Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos iniciar mais um vídeo semanal, feito especialmente para você. Para os forasteiros que estão chegando agora, nossos vídeos saem nas madrugadas de sábado para domingo exatamente às 0 horas, não vai esquecer. Seja sempre bem-vindo por essas bandas. É óbvio que essa semana nós não poderíamos deixar de falar dos últimos acontecimentos. Enquanto muitos se alegravam com a polêmica condenação de Lula a 9 anos de prisão, o que deu para muitos brasileiros uma sensação que ainda existe lei no Brasil. Um verdadeiro golpe foi dado no nosso país que tornou literalmente a vida de cada cidadão trabalhador em um inferno. Nós retrocedemos muitos anos nos direitos trabalhistas que conseguimos com muita luta através de anos e anos. Incansavelmente nós desse canal avisamos que tudo que Dilma não conseguiu aprovar pela baixa popularidade que se encontrava, o Michel Temer iria realizar, já que ele estava acobertado pela falsa sensação de mudança. Vocês devem estar lembrando que eu falei disso exatamente também na Previdência Social. Foi inclusive nesse vídeo aqui. Se você não viu, dê uma boa olhada. Com uma culpa condena para reforçar o que dissemos, veja esse trecho da reportagem que foi feita pela própria mídia. Ela diz: reforma da Previdência de Dilma tinha pontos em comum com a de Temer. No início do ano em que sofreu o impeachment, a então presidenta Dilma Rousseff tentava convencer o Congresso e a opinião pública e até aliados de necessidades de aprovação de reformas da Previdência. Os princípios e os objetivos de sua proposta eram idênticos aos das propostas apresentadas agora pelo então presidente Michel Temer. E aí? É só paranoia nossa? Ela também já pensava em fazer uma reforma trabalhista. E é por isso que nós sempre dizemos aqui que contra fatos não há argumento. Essa condenação de Lula aos 9 anos de prisão, e duvido muito que ele cumpra pelo menos um dia de prisão, poderia ser até motivo para nós comemorarmos. É claro que se isso tivesse sido pelo povo ou em nome da justiça, mas o fato é que o sistema corta um braço para não perder a cabeça. O sistema não tem escrúpulos. Os corruptos do lado B tiraram Lula da jogada, unicamente para torná-lo inelegível. Por isso mesmo é que essa condenação só saiu agora. Já era quase que certo que ele iria levar essas novas eleições de 2018, ainda no primeiro turno. Por mais que eu deteste o Lula e o PT, isso já era um fato praticamente inegável. Os corruptos do nosso país sempre revezaram o poder. Esse equilíbrio entre eles foi quebrado com as vitórias consecutivas do PT. Atualmente, a distribuição de lucros ilícitos que o PT vinha fazendo estava ao maior estilo Luiz Gonzaga. Fique quieto, vá por mim, veja bem que eu tô separando direitinho, olha aí. Uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. É o besta. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. Eu acho que eu já... Isso forçou o lado oposto a reagir, antes que perdesse de vez a força e influência que ainda lhes restavam. Literalmente, como eu disse em vídeos, estamos entre o cão e a besta fera. Quem já está desperto sabe que tudo isso vem da parte dos senhores do mundo. Aqueles que dominam o mundo através de suas empresas internacionais, os mesmos que financiam a campanha desses mesmos políticos corruptos. Tudo que essa corja faz sempre tem mais de um objetivo, e nesse caso de Lula não foi diferente. Eles fizeram o gado olhar para a direção oposta, enquanto o verdadeiro truque de mágica estava acontecendo bem debaixo do nariz delas. A reforma trabalhista que você não vai sentir agora de imediato, você vai sentir ao decorrer dos próximos anos. Ela vai prejudicar muito a condição econômica de cada indivíduo nesse país. Mesmo você que é um profissional independente, você vai sentir na pele o peso do avanço da agenda global no Brasil. Eles vão destruir a soberania das nações, vão quebrar a economia e vão destruir nossa cultura. Tudo isso para, no fim, em um futuro próximo, implantar o maldito governo único e mundial. Nós iremos agora juntos analisar os principais pontos da reforma trabalhista, como era e como ficou. E você vai entender, sem sombra de dúvida, que nunca se deu um passo tão grande na maldita agenda Illuminati como se deu dessa vez. Então, como esse assunto exige reflexão, pegue agora mesmo sua sopa de letrinhas com um pedacinho de carne assada e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Constantemente nós estamos alertando que o Brasil está na mira dos senhores do mundo. Estamos avançando em passos largos na agenda global. E mesmo torcendo para estarmos errados, o fato vem se consumando e ficando mais claro dia após dia. As condições de uma vida digna aqui está ficando tão insustentável e não vai demorar muito para que as pessoas comecem a fugir daqui e serem reprimidas pelos países onde a situação está um pouco melhor. Estamos recebendo a cada dia mais e mais imigrantes. E, infelizmente, é claro que não são todos, mas boa parte dessa galera podem ser sim, de fato, radicais religiosos. E se isso for um fato, não vai demorar muito para que se monte aqui os grupos terroristas. Veja o que eles já fizeram em países como a França, onde a lei é muito mais dura.
Eles fizeram isso lá em um país que tem toda a condição. Imagine aqui o que vão fazer. A nossa justiça, apesar do povo gritar por socorro, continua passando a mão na cabeça de delinquentes. Afinal, estando soltos, eles dão muito lucro para os donos do país. Inclusive, nós mostramos isso no nosso vídeo para o sistema Ladrão Bom e Ladrão Solto. Se você não viu, assista para entender mais sobre esse assunto. Como se já não bastasse isso, agora eles estão tirando uma das poucas chances que você tinha ainda de ter uma vida digna. Apesar de você ser explorado pelo governo, pagando altos impostos e comprando cada objeto, inclusive comida, por 5 vezes a mais o seu verdadeiro valor. Aquilo que te ensinaram desde criança que você tem que trabalhar para ter alguma coisa, para ser alguém na vida, agora literalmente acabou. Mais uma vez provando o que já dizemos aqui sempre em cada vídeo, que os nossos políticos não trabalham nem nunca trabalharam a favor do povo, pois você nem eu nunca financiamos a campanha deles. Quem faz isso são as empresas, os empresários. Sendo assim, é óbvio que eles estão lá no Congresso, fazendo leis não a favor de você nem de mim, estão fazendo lei a favor dos patrões deles. Essa reforma trabalhista veio agora como um soco na cara daqueles presos na Matrix que ainda acham que tudo isso não passa de uma teoria da conspiração. Então vamos ver agora como a lei era e como ficou agora. Você pode conferir você mesmo as fontes, o link estará aí na descrição do vídeo. A jornada de trabalho. A regra antiga dizia que a jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. Com a mudança agora, a jornada diária poderá ser até de 12 horas, com 36 horas de descanso. O que você acha de trabalhar 4 horas a mais no seu dia a dia, caso o seu patrão queira? Afinal, mesmo você passando a maior parte do seu dia dando seu sangue por uma empresa, para esses homens você deve literalmente dar sua vida. Esses caras para mim são simplesmente os antigos senhores de escravo. A única diferença é que agora eles usam gravatas, são os verdadeiros engravatados. Essa é que é a verdade. E a lei continua com, rejeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com horas extras e 220 horas mensais. Esse finalzinho é para deixar você iludido. Para que você possa pensar, Davi, mas no fim eu vou trabalhar a mesma coisa, vai ser até bom. Mas eu já trabalhei no pesado, meu amigo, e eu sei que quando bate as 8 horas diárias, meu amigo, você tá morto de cansado e doido para voltar para sua casa. Quando chega uma carga extra pra gente descarregar, aquilo era muito bom para nós e ruim pro patrão. Ele tinha um custo a mais porque ele teria que pagar a hora extra a toda a equipe. Agora, quando isso acontecer, quando chegar uma carga que ele não esperava, o patrão simplesmente vai te mandar trabalhar e amanhã você trabalha menos horas. Em outras palavras, o que fizeram aqui foi dar ao patrão o direito de usar 4 horas de sua carga da hora semanal, na hora que lhe for conveniente. Não é à toa que essa proposta teve 100%, escute bem, 100% do apoio do empresariado. Um cara que aprova uma coisa dessa deveria ele mesmo ser testado. Colocava ele, o Michel Temer, para descarregar a carreta cheia de sabão durante 12 horas. Se em algum momento ele pedisse pinico da parada, merecia levar uma bela chicotada para deixar de ser safado. Agora vamos lá para tempo de empresa. A regra antiga dizia que a CLT considera serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordem. Depois da mudança, não são considerados dentro da jornada de trabalho as atividades no âmbito da empresa, como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. Essa é uma das maiores canalices feita com o trabalhador, um bando de vagabundo mesmo. O que essa nova regra significa na prática, meu caro em cara escrito, é que você fica ali durante seu intervalo sempre perto da empresa. Na maioria dos casos, o coitado, miserável do funcionário nem sai dela. Ele fica ali descansando, sempre disposto a servir o patrão na hora que ele precisar. Agora esse tempo não vai ser mais contabilizado no seu tempo de trabalho quando você for sair da empresa, como carga total. Nem o tempo que você parar para cagar, preste bem atenção. Se você vai dar um mijão ou um cagão, agora esse tempo não vai contar. As suas necessidades fisiológicas, inclusive até beber água. Se o patrão quiser, ele pode descontar esse tempo que você ficou parado. Ou seja, isso no seu bolso vai significar que sua rescisão vai ser bem menor do que já era. É nessa hora que eu fico me perguntando, galera, onde estão os defensores do povo? Por que é que só tem defensor para o que não presta nesse país? Qualquer coisa que você fale hoje, fora do politicamente correto, me perdoa a indignação. Mas logo vem uma besta fera dos infernos querer abrir processo contra você. E aí por cima vem um corrupto como o Michel Temer, que deveria estar preso de trás das grades. Vem um cara desse e faz uma desgracença dessa com o trabalhador e fica simplesmente por isso mesmo. É sério, galera, que às vezes parece que a gente tá dentro de um videogame. Parece que isso aqui não é real, não pode ser. Vamos lá, descanso. A regra antiga dizia, o trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias, ele tem o direito a no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. Uma nova mudança, o intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociada, preste atenção, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder intervalo mínimo para almoço ou concedê-lo parcialmente, a indenização será de 50% do valor normal de trabalho.
apenas sobre o tempo não concedido em vez de todo o tempo de intervalo devido. Aí mais uma vez é para iludir o povo. Eles colocam intervalo a ser negociado. Aí mais uma vez é um jogo de palavra para iludir o povo. Eles colocam que o intervalo deve ser negociado, como se você tivesse a opção. Aí a gente imagina que um pilantra que propõe uma coisa dessa nunca trabalhou para ninguém, porque a verdade é que não existe negociação entre firma e empregado. Eles simplesmente colocam um memorando lá, aqui é assim, se você não quiser pega o beco, meu amigo. É assim, curto e grosso. Você não tem a opção de se recusar. Tá lá, todo mundo segue e você vai seguir também. Ou segue ou pega o beco. Não tem meio termo. Aí é muito duro você ver uns caras desses e ter a cara de pau de escrever devem negociar. O patrão vai dar 2 horas de intervalo a você porque ele quer, porque ele é muito bonzinho, ele adora ver você parado sem fazer nada. Imagine isso. Qual patrão vai fazer isso? Vamos lá agora para a remuneração. Na regra antiga, a remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações, percentagens, gorjetas e prêmios integrarão os salários. Somava. Agora com as novas. O pagamento de piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, o trabalhador e empresas poderão negociar de todas as formas de remuneração que não precisem fazer parte do salário. Preste atenção. Aí, meu Deus do céu, eu não acredito que eu li essa pouca vergonha. Sério mesmo, galera, que isso aqui parece mais imoral do que os livrinhos de sacanagem que eu comprava por R$ 1,90 na adolescência. Agora você não tem um limite mínimo de salário. Aquele limite que o patrão tinha que te pagar obrigatoriamente para que você que trabalhe na produção. E seria o mínimo que você receberia caso a sua produção não tivesse atingido o valor suficiente. Agora acabou. Eu sei que aqui alguns podem até dizer, Davi, mas é justo que o cara receba pelo que ele produz. E que o patrão não seja obrigado a pagar sem o cara da produção. Eu concordo com você, seria justo, meu amigo. Isso se em todos os casos a culpa de falta de produção fosse do empregado, por preguiça do empregado. Mas o que acontece de verdade, meu caro pimpolho, é que em muitas das vezes o cara não dá a produção devida, não é por culpa dele próprio. É pelo próprio patrão que não compra a matéria-prima a tempo, que propositalmente quer diminuir a produção. Ele vendeu menos essa semana. Então ele não tem interesse em produzir tanto. Sabendo que tinha aquele valor mínimo para pagar, ele acabava produzindo, ele estocava, ficava com aquela mercadoria. Mas agora ele não é mais obrigado. Resumindo, ele simplesmente vai fazer o que ele quer pagar. E você que por acaso trabalhar por produção, não vai ter mais nada a fazer quando sair de casa todo santo dia, naquela hora, pegando condução para ficar à disposição do patrão. E no final do mês não ter apurado nem 800 conto para dar de comer a você, sua esposa e seu filho. Isso é simplesmente o governo Illuminati sendo implantado aqui no Brasil, o avanço da agenda global. Planos de encargos e salários. A regra antiga. O plano de cargos e salários precisa ser homologado no Ministério do Trabalho e constar no contrato de trabalho. Com a nova regra, o plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e trabalhadores sem a necessidade de homologação nem registro em contrato, podendo ser mudado constantemente. E aí, meu amigo, você vê que esses caras não têm alma, não têm coração. Vão pegar aquele coitado, velho, que não entende de nada, que mal tem coragem pra falar, e colocar diante de um cara que tem toda instrução, que é muito mais inteligente com ele. Vão colocar os dois pra negociar, sem ninguém ajudar aquele coitado, sem ninguém falar por ele. O cara já tá ali necessitado, e ou ele aceita ou ele não arruma um emprego. Simples assim. Como é que pode ter, meu amigo, no mesmo mundo, que a galera grita por igualdade, uma coisa dessa sendo aprovada e ninguém faz nada? Simplesmente com isso aí, meu amigo, o nome trabalhador significa escravo moderno. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. Olha esse outro, transporte. A regra antiga dizia: o tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa para ele vir ao trabalho, cuja localidade é de difícil acesso ou não servida de transportes público, ele é contabilizado como jornada de trabalho. Com a nova regra, o tempo decorrido até o local do trabalho e o retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. Ou seja, as empresas vão se aproveitar daquele pessoal que mora bem longe, vão buscar esse pessoal lá, e mesmo que eles passem horas e horas para chegar, tudo isso eles vão perder do tempo da vida deles. A empresa não vai pagar nada por isso, então ela pode buscar funcionário cada vez mais longe. E por que a empresa faria isso, Davi? Vai gastar mais combustível? Porque o cara que trabalha mais longe pode ser contratado mais barato, principalmente agora que vai aprovar a terceirização. Inclusive vamos chegar lá, tenha um pouco de paciência. Mas você vê o absurdo que é isso aí. Se o patrão mandar o ônibus sair meia-noite e o cara passar 5 horas dentro de um ônibus para ganhar 300 conto, problema daquele povo que fica ali 5 horas. Ele não vai pagar pelas horas que aquele povo tá ali. Então ele vai poder buscar literalmente onde ele quiser as pessoas. Olhando assim, parece até que você tem vida infinita, que cada hora que você vive no seu dia a dia dentro de uma empresa é 1 hora a menos no seu tempo de vida. O jeito que essas pessoas tratam a lei, o jeito que elas tratam as pessoas, é como se nós fôssemos viver para sempre. Ou que fomos feitos para simplesmente servir as empresas. Um verdadeiro absurdo, é de ficar indignado, pessoal.
Trabalhador intermitente por período. Na regra antiga dizia, a legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho, ou seja, não era legalizado. Com a nova regra, o trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária. Ele tem direito a férias, FGTS, previdência, 13º salário, proporcionais ao que ele trabalhou. No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de trabalho, e não pode ser inferior ao valor do salário mínimo por hora ou remuneração dos demais empregados que exercem a mesma função. O empregado deverá ser convocado com no mínimo 3 dias corridos de antecedência. No período da inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes. É apenas uma forma de dizer que está tudo liberado e dentro da lei, nessa nova bagaça. E uma prova disso é a nova mudança que se segue. Trabalho remoto. Na regra antiga dizia que a legislação não contempla esse tipo de modalidade de trabalho. Com a mudança, tudo que o trabalhador usar em casa será formalizado como um patrão via contato, como equipamentos e gastos com energia e internet, e o controle de trabalho será feito por tarefa. Essa mudança parece até positiva na primeira vista, mas o que eles estão fazendo é liberando todo tipo de contratação, o que vai tornar muito mais fácil para as empresas diminuir custo com os empregados, contratando esse novo tipo de funcionários. No fim das contas, o que isso vai dar é acabar com todo mundo ganhando menos, essa é que é a verdade. O poder aquisitivo do povo simplesmente diminuindo. Esse aqui é o verdadeiro fato. Negociação. Na regra antiga dizia, convenções e acordos coletivos podem estabelecer condições de trabalhos diferentes das previstas na legislação, apenas se conferirem ao trabalhador um patamar superior ao que estiver previsto da lei. Ou seja, você poderia fazer um novo tipo de acordo com a empresa se fosse bom para você, se estivesse acima do que já estava na legislação. Por exemplo, se o salário fosse de R$1.000 e o cara quisesse pagar 10, muito bem, que assim seja feito. Com as novas mudanças de Michel Temer, convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. Assim, o sindicato e as empresas podem negociar condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores. Ou seja, agora você não está mais protegido. Eles podem diminuir o seu salário e isso vai ser legalizado. Preste atenção, meu amigo, que é um absurdo. Parece uma regra feita pelo demônio. Em negociações sobre redução de salários ou de jornada, deverá haver cláusula prevendo a proteção do empregado contra demissão durante o prazo de vigência de acordo. Esses acordos não precisarão prever contrapartidas para um item negociado. Acordos individualizados de livre negociação para empregados com instrução de nível superior e salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS, que é 5.331,31 centavos, prevalecerão sobre o coletivo. Resumindo, é simplesmente uma legalização que reduzam sua carga de trabalho e reduzirem o seu salário. Simplesmente isso. Prazo de validade das normas coletivas. Na regra antiga dizia, as cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e só podem ser modificados ou suprimidos por novas negociações coletivas, ou seja, com todo mundo. Passando o período de vigência, permanecerão valendo até que sejam feitos novos acordos ou convenções coletivas. Com as novas regras de Michel Temer, o que for negociado não precisará ser incorporado ao contrato de trabalho. O sindicato e as empresas poderão dispor livremente sobre os prazos de validade de acordos e convenções coletivas, bem como sobre a manutenção ou não dos direitos ali previstos quando expirados os períodos de vigência. E em caso de expiração de validade, novas negociações terão de ser feitas. Essa nova lei permite que o sindicato e as empresas podem negociar a hora que eles quiserem, quando bem entenderem. Simples assim. O mesmo sindicato que muitas vezes nem se apresenta a você e parecem fazer vista grossa contra vários absurdos que as empresas cometem contra o empregado. Esse mesmo sindicato agora vai poder negociar os seus direitos a hora que eles quiserem com as empresas. Inclusive as empresas de terceirização também vão poder fazer isso. Parece ou não parece o Armagedon? Vamos lá, demissão. Regra antiga. Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, ele não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, nem à retirada do fundo. Em relação ao serviço prévio, a empresa pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias de antecedência, ou pagar o salário referente ao mês sem que o funcionário precise trabalhar. Com a nova regra do anticristo chamado Michel Temer, o contrato de trabalho poderá ser extinto do comum acordo. O pagamento da metade do aviso prévio e a metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego. Ou seja, eles fazem um benefício e tiram outro. Danos morais no trabalho. A regra antiga dizia que os juízes estipulam valor em ações envolvendo danos morais. Com as regras de Michel Temer, a proposta impõe limitações ao valor a ser pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo um teto para alguns pedidos de indenização. Ofensas graves cometidas por empregadores devem ser no máximo de 50 vezes o último salário contratual do ofendido. É mais uma canalice, dá até vontade de rir, velho, de tão terrível que é. O patrão vacilão que se pudesse te chicoteava.
quando ele fazia uma merda e pagava uma bela indenização de acordo pelo que normalmente ele apurava por ano. Agora não vai ser mais assim. Ele tem um limite para te pagar de no máximo 50 salários. Por que isso? Isso é para que ele tenha mais liberdade para continuar sendo um escroto com você. Para que ele tenha mais segurança em continuar sendo assim. Se por um milagre você consiga provar que ele é um escroto, ele ainda assim não vai pagar muito dinheiro. Esse é o nosso Brasil, um país literalmente tolos. Contribuição sindical. A regra antiga dizia: a contribuição é obrigatória. O pagamento é feito uma vez ao ano por meio do desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador. Ou seja, uma mixaria. A nova regra do Michel Temer diz que a contribuição sindical será opcional, você paga se você quiser. Os mais otimistas vão dizer: ah, que bacana, pelo menos uma coisa a nosso favor. Só que isso implica, meu amigo, literalmente que os sindicatos em sua maioria já se vendem porque não ganham lá essas coisas. Então agora eles vão ganhar menos ainda, podem até sumir. Então imagine, se já é ruim com alguém que supostamente deveria te defender, imagine como vai ser a partir de agora, que não vai ter mais ninguém a seu favor. E se ainda por acaso tiver, vão se vender a preço de bananas, bem mais barato do que era. Aqui vale aquele ditado que nada é tão ruim que não possa piorar. Terceirização. A regra antiga dizia que o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que permite a terceirização para atividades de fim. Claro que nessa época ele achava que ia ficar no poder ainda, só que agora ele já viu que o barco afundou para ele. Então, com as novas regras, haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O texto prevê ainda que o terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos, como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança, transporte, capacitação e qualidade de equipamento. Essa aí é sem dúvida uma das piores mudanças. Além de permitirem que a empresa possa contratar empregados a preço de banana sem direito a porcaria nenhuma através da terceirização. Se por acaso essa mesma empresa te demitir, você que tinha carteira assinada naquela empresa, você vai ficar proibido de ser recontratado pelaquela empresa caso você seja terceirizado pelos próximos 1 ano e 6 meses. E viva a democracia! Morra Brasil, um verdadeiro morra Brasil! É o que eu digo, que você sempre tem que ter cuidado com as palavras que eles usam. Eles fazem de tudo para te confundir. Muita gente inteligente que eu conheço, quando leu essa regra, achou que a pessoa teria imunidade de não ser demitido por 1 ano e 6 meses, quando na verdade é o contrário. A pessoa que tem carteira assinada pode ser demitida a qualquer hora pela empresa. Lógico que ela vai pagar todos os direitos da pessoa. Só que aí a empresa não vai poder contratar essa mesma pessoa se ele por acaso se tornar terceirizado. É esse o problema. Se você com carteira assinada está recebendo R$2.000 e tem uma empresa de terceirização que está oferecendo esse mesmo funcionário igual a você por 500, é lógico que o patrão vai achar mais viável demitir toda a equipe dele e contratar todos terceirizados. É nessa hora que você vai ter que abaixar a cabeça e se submeter à terceirização. E é aí que vai descobrir que você não pode mais trabalhar na empresa onde trabalhou como terceirizado. Sobre a gravidez. Na regra antiga dizia que mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de trabalhar em lugares com condições insalubres. Não havia limite de tempo para avisar a empresa sobre a gravidez. Com a nova regra de Michel Temer, o anticristo, é permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados insalubres, desde que a empresa apresente atestado médico que garante que não há risco ao bebê nem à mãe. Aí você já vê a contradição: se é insalubre, como é que a empresa vai conseguir o atestado médico que não faz mal nem à criança nem à mãe? Como é que pode ser isso? E eles continuam, com mulheres demitidas têm até 30 dias para informar a empresa sobre a gravidez. Veja os absurdos que estamos chegando. Essa mudança, quando eu li, meus bons amigos, me deu vontade de vomitar. Você que por falta de condições ou até porque é mãe solteira, é obrigada a deixar sua esposa trabalhar ou vai trabalhar grávida, agora a empresa pode arranjar um médico que diga que não tem risco nenhum em você ficar em um lugar que põe em risco sua gestação. Porque na medicina e na ciência, meus amigos, se você não sabe ainda, nada é 100% comprovado. Então, abrindo brecha para isso aqui, mesmo que seu filho por acaso nasça com algum defeito e você entre contra um recurso contra a empresa, você não tem como literalmente provar de 100% de certeza. E mais sabendo que a justiça aqui sempre fica do lado dos ricos, dificilmente você vai ganhar uma indenização contra a empresa. Além disso, nós sabemos que existem médicos, principalmente alguns que são contratados por grandes empresas. Esses caras só te dão algum atestado se você estiver em coma. É o mesmo tipo de médico que vai na rede podre de televisão dizer que o flu é ótimo para a sua saúde. E a adoçante e o óleo vegetal são ótimos, são um manjar dos deuses. Você simplesmente agora está à mercê desse tipo de profissional, que tem o seu salário pago pela empresa. Você vai ter que confiar nele. Veja o absurdo que estamos chegando. Você vai ter que se virar sem recurso para provar que aquela função vai prejudicar seu filho. E caso ainda prove, você vai ser demitido, pode ter certeza disso. Rescisão contratual. As antigas regras diziam que a homologação da rescisão contratual deveria ser feita em sindicato.
ou no Ministério do Trabalho. Com a nova regra pelo Michel Temer, a homologação da rescisão de contrato de trabalho pode ser feita na empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário, que pode ter assistência do sindicato. Pode ter, mas ele também pode ir sozinho. Vejam bem o absurdo. Existem empresas que chamam 2 ou até 3 advogados de uma vez. Aí vai você lá com as mãozinhas para trás e a cabeça baixa diante desses caras. Ou até com um sindicalista que você nunca viu na vida. Você com aquela cara de quem quer cagar o tempo todo. E em contrapartida está seu patrão na vantagem de estar no território dele, que é como se fosse o castelo dele, onde ele é o rei, a empresa, onde ele fundou. Com mais 2 carrascos do lado. E você sozinho no meio dessa galera. É dessa maneira que o governo espera que você faça um ótimo acordo para você e sua família. Eu não sei nem o que falar, pessoal. Dizer que é um absurdo, não sei o que falar de uma coisa dessa. Para finalizar, ações na justiça. Na regra antiga dizia: o trabalhador pode faltar até 3 audiências judiciais. Os honorários referentes às perícias são pagos pela União. Além disso, quem entrar com a ação não tem nenhum custo. Você já trabalha para os outros porque você é uma pessoa humilde, pelo menos na maioria dos casos. Então nada mais do que justo que a União pagasse pelos custos. Mas depois de com essa nova regra do anticristo chamado Michel Temer, um bandido que inclusive deveria estar preso e está fazendo lei para você ver aonde chegamos, o trabalhador agora será obrigado a comparecer às audiências na Justiça do Trabalho, e caso ele perca a ação, ele vai arcar com as custas do processo. Para os chamados honorários de sucumbência devidos aos advogados da parte vencedora, quem perder a causa terá de pagar entre 5% a 15% do valor da sentença. O trabalhador que tiver acesso à justiça gratuita também estará sujeito ao pagamento de honorários de perícia se tiver obtido créditos em outros processos capazes de cobrir as despesas. Caso contrário, a União arcará com os custos, apenas se você for um lascado, não tiver nada. Da mesma forma, você terá que pagar os honorários da parte vencedora em caso de perda de ação. Além disso, o advogado terá que definir exatamente o que ele está pedindo, ou seja, o valor da causa da ação. Haverá ainda punições para quem agir com má-fé, com multa de 1 a 10% da causa, além de indenização para a parte contrária. É considerado de má-fé a pessoa que altera a verdade dos fatos, usa o processo para objetivo ilegal, gerar resistência injustificada ao andamento do processo, entre outros. Caso o empregado assine a rescisão contratual, fique impedido de questioná-la posteriormente na Justiça Trabalhista. Aqui eu tenho que dar uma pausazinha. Se o teu patrão te dá aquela sugestão, se faz você na pressão ali assinar algum papel, você depois não pode mais recorrer como você podia fazer. Muitas vezes por uma discussão, pelo calor, pela emoção que você está ali no momento. Muitos patrões conseguem fazer você pedir a demissão. Nada mais justo do que você depois poder recorrer disso aí. Depois que você falava com um advogado, que você falava com uma pessoa que te instruísse, você ia lá no Ministério do Trabalho e recorria da sentença. Agora não tem mais isso. Além disso, também fica limitado a 8 anos o prazo para andamento das ações. Se até lá a ação não tiver sido julgada ou concluída, o processo será extinto. Simplesmente você vai perder o direito. Aqui, pessoal, simplesmente é pra rir. O que eles fizeram foi colocar no seu fiofó, sem cuspe, atravessado e cheia de areia para rasgar tudo. Você agora, para colocar o seu patrão na justiça, você tem que saber quanto vai ganhar, você tem que ter certeza que não vai perder o processo ou você vai ter que pagar as despesas, inclusive as que ele tiver com o advogado dele, todo o processo. Uma mudança dessa, quem é que vai ter coragem de colocar alguém na justiça? Se for uma empresa dessa que leva 5 advogados, imagine você ter que pagar os 5 caras que estão ali. E mesmo que você alegue que não tem o dinheiro, se eles verem que você já ganhou outro processo que for um bom dinheiro, eles vão em cima de você. Somente no mundo invertido que a gente pode imaginar um funcionário que já é pobre pagando ao patrão indenização. É o mundo invertido, é o mundo do anticristo. Me desculpem as minhas palavras agora daqui pra frente, mas é tanto absurdo que eu não consigo respeitar opiniões do tipo: ah, mas essa reforma tem que ser feita, o país está quebrado. Meu caro amigo iludido que pensa assim, se isso fosse verdade, o exemplo tinha que ser dado de cima. Teriam que diminuir o número de parlamentares como o finado Clodovil tentou fazer. E é por isso mesmo que ele morreu. Quem está por fora do assunto, assiste esse nosso vídeo que conta toda a história. Com certeza é um dos melhores vídeos do canal, não deixe de assistir, você vai entender bem por que ele morreu. Ele propôs isso, diminuir o número de parlamentares. Inclusive cresce a cada eleição, caso você não saiba. Eles fazem a conta da população e vão aumentando o número de cargos. Se o país tivesse realmente quebrado, teria que ter diminuição drástica dos salários e regalia que esses caras recebem. Esses verdadeiros comem de graça. Então, para mim, pro Davi, quem pensa que realmente tem que ser aprovada essas reformas, das duas é uma só, não tem meio termo. Ou o cara é completamente desinformado e não parou para estudar a situação atentamente, está falando superficialmente, ou ele é um verdadeiro escroto, alienado, egoísta, que acha porque talvez seja um microempresário que tem seu negócio, não vai se ferrar. E para quem pensa assim, caso não saiba, preste atenção, meu amigo, que não importa com o que você trabalhe, você depende de fregueses. Se a pessoa não tem dinheiro, se elas vão ser exploradas, se só vão ter no bolso mal que dê para elas comerem, você não vai ganhar dinheiro.
Simples assim. 45% da nossa renda total, todo mês, vai para os cofres internacionais apenas para pagar os juros dos juros da dívida externa. E boa parte dos outros 55% também acaba deixando o nosso país. Por exemplo, o dinheiro que você paga a TIM, da conta do seu telefone, a internet que você paga, os impostos que você paga. Todo esse dinheiro é tirado do nosso tesouro e vai para fora. Os donos das empresas estão fora, não moram no Brasil. Esse lucro é deles por direito, eles montaram seus negócios aqui, têm direito a levar o lucro. Então, meu amigo, cada mês você depende que o dinheiro vá e volte. De onde só se tira e não se repõe, tende a diminuir. Isso é muito óbvio, qualquer um pode entender isso. Então, se todo mês os caras levam 49%, nós ficamos dependendo que essas empresas gastem aqui, que contratem funcionários aqui, que paguem esses funcionários aqui, que tenham despesas aqui. Se nós temos políticos, parlamentares, vagabundos que aprovam esse tipo de lei, onde permite que a empresa só leve o lucro e não traga nada para cá, nós vamos passar fome, como o Ené já tinha explicado. Isso é tão óbvio, meu bom amigo, que às vezes é até ridículo ficar explicando. Eu não quero aqui pedir para você ser violento, que você vá para as ruas quebrar praças e pôr a sua vida e a de outros em perigo. Eu acho que essa não é a solução, até porque não tem como vencer. Mas uma verdade, e é fato, esses caras que estão no poder, que chegaram através da corrupção, que se venderam em troca de favorzinhos, eles não vão entregar seus cargos apenas porque você tá na rua gritando abaixo a corrupção. Não se iluda, eles não vão sair da cadeira onde eles estão por causa disso. Eles trocam, como a Dilma fez com o Temer. Eles combinam, fazem um teatro pro povo. Mas a merda continua. É preciso agora que pessoas com influências, pessoas que não têm medo de serem assassinadas, que sentem o sangue ferver diante de tanto absurdo, comecem agora a se levantar um atrás do outro contra esse sistema. Essas pessoas precisam guiar a massa da melhor maneira possível para expulsar esses vagabundos que se sentem donos do país e acham que esses cargos públicos, na verdade, é um reinado passado de pai para filho, de amigo para amigo. Já basta, nós não aguentamos mais isso. É preciso que algo seja feito o quanto antes. Infelizmente, tudo isso não é uma coisa apenas do Brasil, é uma coisa mundial, porque vem dos senhores do mundo, dos Illuminati, 13 famílias que querem governar nosso mundo. Eles seguem doutrinas satânicas, acredite você ou não no lado espiritual. Eu não entro no mérito de que o demônio existe ou não exista, mas é fato que essa corja acredita. E eles vêm se organizando através dos séculos, derrubando, manchando e assassinando todos que vão contra sua ordem. Sempre fica o rastro de simbologia em tudo que eles fazem, tudo que eles põem a mão podre deles. Desde os supostos acidentes, como filmes, novelas, séries e até desenhos animados. Para nós nos resta espalhar esse tipo de informação para o tanto de pessoas que pudermos. Eu acredito firmemente que conscientizar as pessoas do que realmente está acontecendo em nosso redor ainda é a melhor opção. Então, faça a sua parte. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, não deixe de compartilhar e trazer mais um para o nosso canal. Você que tem uma condição melhor graças ao nosso criador, ajude para que esse nosso humilde canal consiga novos equipamentos e deixe de ser tão peba. Graças aos nossos amados Patreons, já conseguimos microfone, HD e câmera. Se Deus quiser, eu vou conseguir também um PC. Então, quem puder, dê essa força. Que Deus abençoe a todos os nossos patrões, aqueles que já doaram e que continuam doando. E que o nosso Salvador acompanhe e proteja todos os inscritos desse canal durante toda a semana. Nós nos encontraremos de novo aqui, se assim o Criador permitir, na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.